motivo de muita honra, de muita alegria, poder estar aqui pela primeira vez e nesta oportunidade poder transmitir a poderosa palavra de Deus. Eu me sinto muito honrado pelo Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs nessa noite, dos dirigentes e regentes. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Trago aqui saudações do meu pastor Abel Fernando, saudações para a glória de Deus. Queridos, quantos estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Diz amém. Amém. Localize um texto comigo, o livro de 2 Reis, capítulo de número 4, para a glória de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do versículo de número 2, para a glória de Deus. Deus abençoe o irmão Paulo, em nome de Jesus. Tive o prazer de conhecê-lo ontem aqui no culto de ensino. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe em nome de Jesus. Parabéns pela vida da avó Benedita e dos meus primos que estão aqui comigo nessa noite, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 2, e diz assim a palavra do Senhor que eu trago em mãos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara a mim o que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. E a igreja diz amém, e graças a Deus. Queridos irmãos, ouvintes da poderosa palavra do Senhor, eu preciso de alguns minutos da sua atenção nesta noite, para que juntamente comigo nós possamos desfrutar um pouquinho desta palavra que nós acabamos de ler. Queridos, nós estamos mediante de uma palavra essa bastante conhecida por todos nós, uma palavra bastante familiar, e como de costume pregar e até mesmo falar. Quem aqui nessa noite nunca ouviu alguém falar acerca deste livro, ou trazer uma explicação acerca desta palavra? Esta palavra que ora nós acabamos de mencionar, é uma palavra que está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 alguns versículos a seguir. Nós vamos compreender que o epígrafe desta palavra fala sobre Eliseu aumentando o azeite da viúva. É tão interessante que agora esta mulher vai de encontro ao profeta Eliseu, e a Bíblia conta que quando esta mulher agora, ela vai de encontro com o profeta Eliseu, a Bíblia diz que quando agora ela está na presença deste profeta, a Bíblia conta que esta mulher começa a falar com o profeta, esta mulher começa a ter um diálogo com o profeta Eliseu. É tão interessante a gente compreender e entender esta palavra, que esta mulher, quando ela está na presença deste profeta, ela vai clamar ao profeta Eliseu, dizendo: ora, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o meu servo temiga ao Senhor. O que está acontecendo com esta mulher agora é que os credores estão na porta da casa desta mulher. A Bíblia conta que quando os credores agora estão na porta da casa desta mulher, a Bíblia conta que os credores vieram para levar os seus 2 filhos para ser escravo. É tão importante a gente compreender que a Bíblia revela que esta mulher só tinha 2 filhos, e agora esta mulher, pelo fato dela ter somente esses 2 filhos, e a Bíblia conta que esta mulher era uma mulher viúva, e ela fica perdida o seu marido. Mas porém a Bíblia também conta que esta mulher também era serva do Senhor. E agora, quando a Bíblia revela que esta mulher está na presença do profeta, ela começa a declarar para o profeta o que havia acontecido na sua casa, e quem sabe ela havia contado para o profeta o que tinha acontecido no meio da sua parentela. A Bíblia conta que quando agora este profeta está ouvindo o que esta mulher está falando, que esta mulher
agora ela vai ouvir aquilo que o profeta tem para falar. A Bíblia conta agora, irmão Paulo, que esta mulher, quando ela disse para o profeta que o seu marido temia ao Senhor e que os credores estavam na porta da sua casa para levar os seus filhos para ser escravo, a Bíblia conta que o profeta rapidamente olha para aquela mulher e começa a falar: mulher, declara para mim o que é que você tem dentro de casa. Sabe o que mais mexe comigo agora? É que esta mulher quando ouve isso que o profeta havia falado para ela, rapidamente a Bíblia nos traz a existência dentro da memória. Esta mulher, quando ouve que o profeta pergunta para ela o que ela tem dentro de casa, até porque isto é uma pergunta que o profeta está lhe perguntando. Eu estou querendo pregar para alguém que o profeta olhou para aquela mulher, após aquela mulher clamar a ele, e o profeta olhou para ela e disse, após o clamor daquela mulher, e ele disse: declara para mim o que tu tem dentro de casa. Não, o profeta não perguntou para ela o que tinha acontecido com a sua casa, o profeta não perguntou para ela o que tinha acontecido com a sua vida, o profeta perguntou para ela e disse: declara para mim o que tu tem dentro de casa. E é tão gratificante que o profeta agora, o profeta disse: o que tirei eu de fazer? O que posso eu fazer por ti, mulher? A Bíblia conta que depois disso ela vai falar para o profeta o que tem dentro da sua casa. Ora, a Bíblia revela que agora o profeta, quando lança esta pergunta para esta mulher, a Bíblia conta que esta mulher vai falar para o profeta: agora lá dentro da minha casa tem uma botija, dentro desta botija tem um pouquinho de azeite. Sabe o que é que mais mexe comigo, igreja do Senhor, irmãos que estão aqui reunidos? O que mexe comigo é que dentro da casa desta mulher tinha azeite dentro da botija, e isso era o suficiente para o milagre acontecer dentro da casa desta mulher. A Bíblia é tão poderosa e afirmativa em afirmar dentro dos nossos corações agora que esta mulher, quando falou com o profeta que dentro da sua casa tinha azeite, a Bíblia conta que o profeta olhou para ele e disse: tem uma botija de azeite. E a Bíblia conta que o profeta agora lançou outra palavra sobre a vida daquela mulher, dizendo: então volta para a tua casa, mulher. Olha que palavra interessante, o profeta dizendo: volta para a tua casa, reúne os teus filhos e entra para dentro do teu quarto, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e começa a pegar vasos emprestados. Pega bastante vaso, porque vai acontecer algo sobre a tua vida, sobre a tua casa. A Bíblia conta que esta mulher vem para a sua casa debaixo da orientação do profeta. A Bíblia revela agora que quando esta mulher chegou dentro da sua casa, ela vai entrar dentro do seu quarto, e a Bíblia conta agora que os seus filhos começam a trazer vasos para a sua casa. A Bíblia conta que dentro do quarto desta mulher agora, com muitas vasilhas que estava dentro daquele quarto, eu já estou sentindo a liberdade para pregar, então vou pregar. Eu estou sentindo a presença de Deus para transmitir uma palavra profética, para transmitir uma palavra da cruz, até porque a palavra do Senhor sobre as nossas vidas é o suficiente. E aonde tem palavra tem poder de Deus, aonde tem palavra tem milagre, aonde tem palavra tem avivamento, aonde tem palavra tem arrependimento, aonde tem palavra alguma coisa tem que acontecer. Observe que esta mulher agora está dentro do seu quarto, e o que mexe comigo agora é que quando esta mulher está dentro do seu quarto, começa a acontecer o sobrenatural de Deus dentro do seu quarto. A Bíblia revela que agora esta mulher começa a derramar aquela vasilha, aquela botija de azeite sobre aquelas vasilhas cuja está dentro do seu quarto. Quando a Bíblia conta que esta mulher agora vai encher a primeira vasilha com um pouquinho de azeite que estava dentro da botija, quando esta mulher enche a primeira vasilha, ela já vai para a segunda e já enche a segunda. A Bíblia conta que esta mulher encheu todas as vasilhas que estavam lá na sua casa. Parece que eu vejo, a Bíblia me dá um respaldo, então eu posso conjecturar. Parece que eu vejo, irmão Paulo, esta mulher mandando o seu filho para o vizinho da direita pegar vasilha emprestado. O vizinho da direita empresta vasilha para os filhos dessa mulher, e os filhos dessa mulher começam a trazer vasilha para dentro da sua casa. E a Bíblia conta agora que agora esta mulher
encheu as vasilhas, e que parece que eu vejo agora os filhos indo no vizinho da esquerda e começa a pegar vasilhas emprestadas. Sabe o que é que vai acontecer, irmãs, nesta noite? Vai acontecer que a palavra de Deus é tão poderosa, vai acontecer que Deus é tão poderoso, e o seu poder, ele pode ser derramado sobre as nossas vidas nessa noite, se assim nós crermos e acreditarmos no poder que há na palavra, que há na presença do Senhor sobre as nossas vidas agora. Agora que a Bíblia revela que ela está enchendo os vasos, ela está enchendo aquelas vasilhas, e a Bíblia conta que ela encheu todas que estavam ali. Sabe o que vai acontecer agora? Vai acontecer que ela vai olhar para os seus filhos e vai dizer: traga mais vasilha, traga mais vasilha. O azeite sobre aquela combuquinha daquela mulher, o azeite que estava sobre a mão daquela mulher, dentro daquela botija, não parou até que os vasos foram cheios. Eu estou querendo pregar para alguém que quem sabe atravessou o ano de 2024 só um pouquinho de azeite na botija. Eu estou querendo pregar para você mesmo que atravessou o ano de 2024 enfrentando os barreiras, enfrentando a adversidade. Um pouquinho de azeite que você tinha, um pouquinho de fé, um pouquinho de perseverança que você teve na tua vida, na tua caminhada, te permitiu atravessar o ano inteirinho e chegar aqui neste culto, aleluia, dia 22 de janeiro, nesta quarta-feira, tomando posse do seu milagre neste. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, eu vim nesse culto, mas só o Senhor sabe como está na minha vida, como está na minha casa. Mas o Senhor é aquele que conhece mesmo o coração do homem, o coração da mulher. É tão gratificante, irmão Paulo, a gente compreender, porque a palavra do Senhor diz que Deus é o que opera em vós o seu querer conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu vim pregar para alguém, aleluia, que chegou aqui dizendo: Deus, eu vou lá para te adorar, eu vou lá para te glorificar, pois você veio no lugar certo, no dia certo. E o dia de hoje, quem sabe, pode ser um dia da reviravolta sobre a tua vida, da reviravolta sobre o teu ministério. Quem sabe você está como esta mulher, passando por esta terrível luta, passando por esta terrível notícia, mas o Senhor me permite pregar, o Senhor me permite profetizar nessa noite. O sobrenatural da parte de Deus vai acontecer lá dentro da tua casa, através do teu glória, através do teu amor. Você não está proibido para adorar, não, você não está proibido para glorificar. Sabe por quê? O mesmo Deus que operou no passado, Ele pode operar hoje, Ele pode operar, Ele pode manifestar a sua glória através da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa confiança. A Bíblia diz que a fé é capaz de mover os céus e a terra. Hebreus capítulo 11, verso 1, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Pela palavra, a fé é capaz de operar sobre a nossa vida um grande milagre. Sabe por quê? Aconteceu o que aconteceu na casa desta mulher, é por causa da fé, por causa do temor, é por causa da perseverança. E aquele que persevera alcança o milagre, aquele que persevera alcança os seus objetivos. Eu profetizo sobre a tua vida: este ano é o ano que Deus vai salvar a tua casa. Eu profetizo. Quantas profecias, irmão Paulo, surgiram por aí que este ano será o pior ano, mas eu profetizo pela palavra: nenhum mal te sucederá, e praga alguma será por aquela baixúria. Se tiver alguém comigo aqui nessa noite, você pode abrir essa boca
para adorar o Senhor. Nada é capaz de impedir o agir de Deus sobre a tua vida. O que me deixa vocacionado para continuar crendo nas promessas é que aquilo que Deus promete, Ele cumpre sobre a nossa vida. Sabe o que a Bíblia diz em Números capítulo 19 e versículo 23, se não me falha a memória? A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso falaria eu e não cumpriria pelo aquilo que eu falei? É o Senhor dizendo: se eu falei que vou fazer na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, eu vou fazer. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: uma benedita passarás os céus e a terra, mas a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra, a minha palavra não vai passar. Eu não posso acreditar que você não pegou isso. Sabe o que os céus estão me orientando a falar? Toda promessa tem um tempo de espera, mas eu posso crer através da tua oração, do teu glória, da tua perseverança, vai acontecer sobre a tua vida. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui. O irmão Paulo, sabe o que mexe comigo? É que quando Deus decide operar, a casa não precisa estar lotada. Até porque a Bíblia é tão poderosa e nos revela, dizendo que aonde estiver 2 ou 3 no nome dele, ali ele está presente. E por que nós não adorar? E por que nós não podemos sentir a presença de Deus? Aleluia! Somos pentecostais. E essa semana o pastor disse, o pastor presidente disse no culto de ensino que nós somos pentecostais. E pentecostal que não dá glória não é pentecostal. Pentecostal é aquele que já entra no culto, não é no 110. Ele já entra no culto ligado 220. Independente de quem vai pregar, eu vou louvar. Independente de quem vai cantar, eu vou louvar. Independente de quem vai abrir o culto, fazer a abertura do trabalho, eu vou lá para adorar. Porque nós não estamos aqui para adorar o homem, estamos aqui para adorar o Criador, aquele que fez os céus e a terra e tudo que há sobre a face da terra. Deus é eterno, e antes da existência Ele já era Deus. Vamos para a Bíblia, Isaías capítulo de número 43 e verso 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas maldições, operando eu na tua vida. Quem pedirá? Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará e vós calarei. Jeremias capítulo de número 1 e verso de número 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Levante a mão mesmo, isso. Abre a boca mesmo, porque você não volta para sua casa sem receber a sua vitória. Eu sei que nós não temos, irmão Paulo, esse costume, mas eu preciso, por gentileza, se você puder quebrar esse protocolo, olha para pelo menos uma pessoa que está perto de você e diga para essa pessoa, diga: Deus vai fazer na tua vida. Não, essa luta para o teu Deus é nada, não é nada. Esta situação para o teu Deus é nada. Você pode falar para quem está do teu lado, que não pode crer. Olha para cá, para a Súria. Eu estou pregando aqui, meu pastor Paulo, mas eu estou tendo visões de Deus, e o Senhor acabou de gritar no meu ouvido: meu filho, avisa para alguém que enquanto ele está aqui me adorando, eu estou cortando o laço. Levante a mão para adorar, vai. Abra a boca, porque enquanto você adora, Deus está jogando por terra toda armadilha, toda arapuca contra a tua família. O inimigo tem as suas formas de se levantar contra a nossa vida, Senhor. Só que eu descobri lendo a Bíblia, eu descobri que o diabo trabalha no quase. Quase te matou, quase destruiu tua casa. O diabo trabalha no quase.
prejudicar todos os dias, mas eu descobri que o Deus que é tão grande a qual nós servimos, Ele trabalha, Ele age no impossível, porque quando o diabo tenta, Deus vai lá para agir sobre a nossa vida. Lucas capítulo número 1 e verso 37, porque para Deus nada é impossível. Acredite nisso. Nada é impossível quando eu creio, nada é impossível quando eu acredito na palavra. Eu já estou caminhando para finalizar, mas eu preciso contar algo de Deus aqui para alguém. Eu não sei se você vai ter fé para receber, mas se você não tiver fé para receber, não tem problema, eu recebo eu mesmo. O que o profeta disse para a mulher? Fala para mim, o que tu tem dentro de casa? Ela contou para ele, só que o profeta só perguntou e deu a estratégia para ela, mas quem fez o milagre na casa dela foi o próprio Deus. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que traz o renovo sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus é muito grande, Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que com a mão direita Ele faz concha e pega toda a água do oceano. Imagine o tamanho desse Deus. A Bíblia diz que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele olhou para mim aqui agora e quem sabe Ele disse: Luiz, eu sei quantos fios de cabelo há na tua cabeça. Deus é muito grande, cantora. A Bíblia diz que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas que há no céu, e quando Ele quer falar com elas, Ele chama cada uma pelo seu próprio nome. Deus é grande demais. Não pegou não? Deixa eu te explicar. Deus é tão grande, dirigente do Gilazão, que a Bíblia conta que as nuvens que estão no céu é poeira dos seus pés. Agora imagine o que Ele preparou para você, imagine o que Ele preparou para mim. É coisas grandes, e a Bíblia diz: aquilo que Deus preparou para mim, Wellington, é aquilo que os olhos não viu, o que não desceu para o coração do homem, é o que Deus preparou. Fica de pé dando glória. Eu queria concluir, mas a hora já foi. Ela é baixeira que abominada. Eu profetizo que o milagre vai acontecer se você acreditar. Devemos estar preparados. Pastor Paulo, né? Domingo eu fui para o culto, pastor Paulo, preciso contar e já orar. E quem precisa de oração, se você sentir de Deus de vir na ponta deste altar, na ponta do altar tem um milagre. Irmão Paulo, eu acredito em coisas sobrenaturais, sabe? Eu acredito em revelações, eu acredito em milagre, eu acredito em céu, eu acredito nesses mistérios, irmão. Até porque quem ora, a tendência dele é Deus usar ele mesmo. A tendência de quem pede a Deus, Deus dá. E se você pedir para Deus te usar, Ele vai te usar. Se você pedir, Deus vai fazer. A Bíblia diz: pedi e abri-se-vos, buscai e encontrar-me-eis. Aleluia. Fui para o culto domingo e eu disse para minha esposa: Lila, hoje eu não quero nem a oportunidade, eu quero só ouvir a palavra do Senhor e ver o que Deus vai falar comigo. Fiquei na posição do joelho na porta da igreja, quando de repente entrou dois homens de Deus, pregadores da palavra do Senhor, e o culto foi acontecendo e a glória foi sendo manifestada. Quando daqui a pouco o pastor chamou o obreiro, já perto da mensagem, disse assim: irmão, corre lá no irmão Luiz e diga para ele que hoje é ele que vai pregar a palavra do Senhor. Irmão, a minha perna bateu uma na outra, eu comecei a sentir, eu não sei se era medo, irmão Paulo, era temor. Eu só sei que um gelo desceu dentro do meu coração. Eu dobrei o joelho ali mesmo onde eu estava, e eu disse: Deus, o que eu vou pregar? Não preparei nada. Sabe o que Deus falou para mim? Meu filho, tu orou? Eu disse: orei, Senhor, porque domingo eu passei 100% na presença de Deus. Fui para a escola bíblica dominical de lá mesmo, já saí para a casa do pastor, passamos o dia inteirinho pregando e orando. Aleluia. E naquela noite o Senhor falou comigo. Quando eu ouvi o irmão falando para mim que eu ia pregar, o Senhor falou: tu orou? Eu chorei. Sabe o que Deus falou para mim? Então tranquiliza o teu
coração e abre a tua boca, porque quem dá a palavra é eu, quem revela é eu, quem usa é eu, quem faz é eu. Então adore ao Senhor, porque a tua adoração tem chegado no trono. E Ele falou para mim: só me adora, o resto eu faço, só ora, do resto eu cuido. Abre a boca. Só uma irmã precisa de oração nessa noite? Quantos necessitam de oração? Isso, sai do lugar mesmo.